versículo 38. Desde o início de fevereiro, irmãos, estamos meditando nesse texto. E os informativos deu certo o informativo do mês? Nós temos o informativo do mês de março, que está ali, impresso, para você também ler a palavra pastoral, nesse sentido daquilo que a gente está trabalhando. Nós estamos vivendo também um período de jejum e oração, um período de preparação para a Páscoa, que você possa se antenar então e se envolver em tudo que está acontecendo no nome do Senhor Jesus. Amém? Romanos 8, versículo 38. Quando achar, diga: Deus é bom. Diz assim a palavra do Senhor: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro. Amém? Até aí. Vamos orar pedindo que o Senhor fale conosco. Santo Deus, nós te agradecemos por tudo que podemos apresentar a Ti nessa manhã em adoração, em comunhão, em entendimento, ó Deus, em oração. E queremos entregar esse momento de meditação na palavra, pedindo ao Senhor que o nosso entendimento seja expandido, que aquilo que a nossa limitação humana não pode, o Senhor Espírito Santo faça em nosso coração e em nossa mente nessa manhã. Deus, a segurança que temos em Cristo é maravilhosa. E se temos entendido, ó Deus, aquilo que tem sido ministrado ao longo desses últimos domingos, nós poderemos viver uma fé mais segura, mais firmada, mais convicta, mais profunda. Ó Deus, esse é o nosso desejo essa manhã, que a nossa fé ela se aprofunde, que a nossa certeza ela se aprofunde. Ó Deus, e todas as incertezas e medos que batem à nossa porta, eles encontrem uma resposta: eu estou seguro, eu estou segura, a minha fé está afirmada, eu tenho um alicerce da minha fé, que é o Senhor Jesus e o seu sacrifício. Ajuda-nos nessa manhã, Pai, então, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Como disse, desde o início de fevereiro, a gente tem pregado sobre essa passagem e falado sobre a segurança da verdadeira fé. Sobre qual é o alicerce, sobre como nós podemos viver uma vida em que olhamos para aquilo que nos aflige, olhamos para questões que se apresentam na nossa vida e podemos dizer assim: não, eu estou seguro, eu tenho uma fé realmente inabalável, eu tenho uma base forte na qual está certa a minha salvação. Por isso que o tema desses 2 meses é plena segurança. Na primeira mensagem falamos sobre isso. Que segurança? Eu sou de Jesus. Depois meditamos sobre essa expressão de que o apóstolo Paulo usa: eu estou convencido, eu sou seguro, nem morte nem vida. Falamos um pouco sobre como a segurança da cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, da salvação, ela nos abraça em meio a esses extremos da morte e da vida. Depois falamos sobre principados e potestades, pregamos sobre isso, em meio ao mundo espiritual, em meio a aquilo que o inimigo pode fazer, em meio àquilo que as hostes malignas podem fazer, em meio à ação dos anjos e dos demônios, como a nossa salvação está realmente preservada no Senhor. Hoje, eu quero pensar com você sobre essa outra expressão que o apóstolo Paulo usa: nem o presente, nem o futuro. Ou, nas traduções antigas, nem coisas do presente ou coisas do porvir. Nem aquilo que eu vivo hoje, diz o apóstolo Paulo, nem aquilo que eu viverei. Nem aquilo que se apresenta hoje, nem aquilo que se apresentará. Estas duas coisas, conclui o apóstolo Paulo, junto com todas as outras, elas não podem me separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E eu retomo então a primeira pergunta que eu fiz nessa série de mensagens: você está em Cristo? Porque se estamos em Cristo, somos alvo do amor de Deus.
Cristo é o amado, o eleito por excelência, e se estamos em Cristo somos tudo isso. Amados, eleitos, queridos, cheirosos, preciosos. A grande questão é se eu estou em Cristo. E se, portanto, eu estou em Cristo, todas essas coisas, elas não são capazes, elas não têm poder de nos remover desse amor de Deus. E quando eu olho para essa expressão, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, eu pergunto, né? Eu faço a seguinte pergunta, que eu acho que talvez seja a sua pergunta quando olha para essa expressão: por que o apóstolo Paulo ele não incluiu o passado, já que ele está falando sobre tempo? Por que ele faz questão de dizer que nem coisas do passado, do presente, nem do futuro? Por que ele não colocou dessa forma? Porque Paulo, ele parte do pressuposto aqui, ele parte da ideia de que todos nós que estamos em Cristo temos, pouco ou muito, um passado sem Cristo. Você tem um passado sem Cristo? Nem que foi de um mês, nem que foi de bem pouquinhos anos, antes de você entregar a sua vida a Jesus. Todos têm um passado sem Cristo. Mas esse passado, ele foi redimido na cruz. Então entenda, tudo que eu vou falar aqui sobre presente e futuro, se aplica também ao passado. Eu li, irmãos, esses dias um livro do N.T. Wright. N.T. Wright, ele é provavelmente um dos 2 ou 3 teólogos mais brilhantes, mais inteligentes, mais casca grossa, vivos hoje. O camarada escreveu 75 livros já e contando. Ministro anglicano lá da Inglaterra. Eu li um livro dele, irmãos, esses dias sobre os Salmos, que até agora minha cuca está fervendo com o que eu li naquele livro. E uma das coisas que o N.T. Wright ele fala sobre os Salmos e que se aplica a isso que eu estou dizendo, eu quero que você tenha isso em mente. Embora, irmãos, Cristo morreu em um dia específico, né? Na sexta-feira que antecedia a Páscoa, e que nós hoje chamamos de Sexta-feira Santa, Jesus morreu num dia e num horário específico. Eu quero que você tenha em mente que o sacrifício de Cristo, os efeitos desse sacrifício, eles são de eternidade a eternidade. Os efeitos, a segurança, o poder do sacrifício de Cristo, eles não são operados, eles não acontecem apenas no dia que Jesus morreu. Eles são de eternidade a eternidade. De modo que é isso que a Bíblia quer trazer, quando ela fala que Cristo é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Por quê? Porque os efeitos, né? Temos juristas hoje aqui na casa. Os efeitos da morte de Cristo, para usar uma expressão jurídica, eles retroagem. Eles voltam no tempo e alcançam o primeiro que creu. Mas eles avançam no tempo. E eles alcançam o último que crerá. Amém? Eles são de antes da criação até a eternidade com Jesus. É por isso que o profeta ele pode dizer, olha, desde a antiguidade ainda não se viu nem ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E meus irmãos, quando o apóstolo Paulo usa essa expressão nem presente nem futuro, é impossível eu não me lembrar de tudo que eu já li e tudo que eu já assisti sobre viagem no tempo. Pensa num tema que eu gosto, em filme, em série, em tudo, é viagem no tempo. Né? Quem aqui, né, eu não sei se os mais novos sabem o que é isso, mas eu, ainda pequeno, embora seja um filme que não é da minha geração, assisti De Volta para o Futuro. Quem aqui já assistiu De Volta para o Futuro? Martin McFly. Mas eu confesso que, embora tenha assistido De Volta para o Futuro, né, visto aquele carro diferenciado, né, que viajava no tempo, eu confesso que a obra que mais me impactou, assim, no sentido de pensar sobre isso, nesse assunto, Viagem no Tempo, é um filme que é o único filme bom que eu conheço do Ashton Kutcher. Efeito Borboleta. Quem aqui já assistiu o Efeito Borboleta? Já assistiu esse filme? Né? Lá, ele tem os diários dele e
passa por diversos episódios de apagamento de memória na vida dele. E aí quando ele chega na fase adulta, que ele começa a ler os diários desses episódios de apagamento de memória, ele volta no tempo, naquele dia em que ele escreveu aquele diário. É um filme muito interessante. E há uma temática comum a todos os filmes de viagem no tempo, do futuro, do passado. Tem um que não é de viagem no tempo, mas eu estava dizendo a Maíra, né? Desde que a gente se casou, Maíra nunca tinha assistido esses filmes clássicos. Aí eu fui, né? Olha, vamos assistir esse aqui, vamos assistir Star Wars, vamos assistir, né? Fui apresentando uns filmes assim para ela. E um que eu estou devendo da gente assistir é Minority Report. Quem aqui já assistiu esse filme? Tom Cruise, meu Deus, pronto. Então tem que marcar um dia para toda a igreja assistir. Estou brincando, mas Minority Report, ele é um filme em que a polícia um filme futurístico, a polícia ela prevê os crimes antes que eles aconteçam. Então, já pensou? É quase o Caruaru no Face. Meus irmãos, eu fico impressionado com o Caruaru no Face. Parece que a desgraça é plantada por eles. Eu estou ali, eu digo, rapaz, o vídeo tem 1 minuto e eles já estão lá vendo um acidente, os caras estão inspirados no Minority Report. Então o Minority Report é isso, a polícia, né, os investigadores, eles preveem os crimes antes que eles aconteçam. É bem interessante a ideia do filme. Mas todos os filmes que trabalham a ideia de viajar no tempo, de você voltar para o passado, ou até de ir para o futuro, eles têm uma premissa, eles têm uma ideia. Quando eu mexo no tempo, eu bagunço o presente, sim ou não? Efeito Borboleta, todos esses filmes, você vai para o futuro, volta para o passado e uma coisinha que você mexeu, inclusive Efeito Borboleta é exatamente isso, você mexeu uma coisinha que alterou tudo. Irmãos, assim acontece na ficção, mas quando nós falamos da nossa vida, da certeza da nossa salvação, da segurança que temos em Cristo, eu quero que você pense sobre o seu passado agora. Eu quero que você pense sobre todos os dias felizes e os dias tristes e nebulosos, as situações terríveis, os traumas, as lutas, os problemas, as marcas que o passado deixou em você. Há pessoas que vivem hoje amarradas no passado. Costuma-se dar o nome disso, né, de depressão. Claro que eu não estou num lugar de psicólogo, mas quando o coração se apega e se amarra ao passado, Eclesiastes diz, não diga como as coisas eram boas no passado, como as coisas eram boas nos tempos de outrora. Eclesiastes diz, isso não provém da sabedoria. Quantos corações estão presos no passado? E eu não digo de não crentes não, irmão, eu digo de crentes. Eu conheço pessoas que viveram, né, irmãos e irmãs em Cristo, que viveram comigo um período muito bom de juventude lá em Arco Verde, em que as coisas fluíam, vivemos momentos preciosos na presença de Deus, acampamentos, comunhão, e às vezes eu encontro essa pessoa e ela diz, como era bom no passado, como era bom naquele ministério X, quando as coisas eram assim, assim, assim. E ouço isso, até que um dia eu disse, sim filhão, e hoje? Deus deu a sua vida hoje, Deus deu capacidade para você hoje, Deus deu ministério para você hoje, viva hoje. Pessoas que se prenderam no passado. Há pessoas que são presas no presente. A isso podemos dar o nome de estresse. Teve uma época, irmãos, eu não sei muito bem precisar, se foi dos 25 para os 26, que eu dormi e acordei com o cabelo pipocado de cabelo branco. E com as, não sei que fenda temporal isso aconteceu, mas eu dormi, quando eu acordei, não vou dizer que nem o vereador, né? Acordei e estava morto. Vou dormir, quando eu acordei, um monte de cabelo branco e umas entradas aqui aparecendo, sai para lá. Irmão, não sei porquê, mas fica aparecendo o tempo todo para mim propaganda no Instagram de produto de calvície. Eu repreendo em nome de Jesus. Excesso de presente. Você está aqui focado, vivendo acelerado. Uma vez eu levei uma bronca da minha esposa, que eu estava tão acelerado que eu mastigando, já fui tirando as coisas da mesa. Menino, oxi, está na guerra.
Mas bora tirar as coisas. O excesso de presente nas nossas vidas. A próxima demanda, o próximo trabalho, a próxima venda, o próximo negócio, o próximo encontro, a próxima reunião, o próximo culto. E tome cabelo branco. Mas há alguns que têm estado com o coração, a mente, os pensamentos no futuro, seja próximo ou distante. A gente teve uma palavra na JNI esses dias em que eu mencionei isso, né? Pessoas que vivem na terra do si. E se. E eu disse naquela mensagem, digo hoje, o único que pode habitar o futuro, a terra do si, é Deus. É esse o ensino da palavra. Jesus disse que para cada dia basta o seu próprio mal, que o amanhã pertence ao Senhor, que nós devemos entregar o futuro ao Senhor, mas há muitos que vivem na terra do si, futuro. E todos nós não tem o bonzão, não tem o super santo que não seja propenso a ancorar o seu coração, a sua mente, suas preocupações em um desses tempos. Você pode não estar ancorado, mas você tem uma propensão a se ancorar no passado, ou a se ancorar no presente, ou a se ancorar completamente no futuro. Então, quando o apóstolo Paulo ele escreve, olha, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, isso também obviamente inclui o que aconteceu, o passado, ou seja, esse aspecto temporal, ele está falando de uma coisa que todos nós vivemos, irmãos. Todo mundo é tocado por uma dessas questões. Todo mundo é tocado pelo estresse, pela tristeza ou pela ansiedade, em algum momento da sua vida. Mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, eu quero repetir para você nessa manhã, é que o sacrifício, a segurança, o amor de Deus é maior do que essas coisas. Você hoje está com o coração ancorado no passado. E o Senhor disse: os braços de Cristo na cruz. Olhe para a cruz agora. E pense que, como eu disse, Jesus não, embora tenha entregado, derramado seu sangue no Calvário um dia específico, isso se estende de eternidade a eternidade. Pense no seu passado. Pense nas vezes que você decepcionou o Senhor. As mãos de Cristo estavam lá. Pense no hoje. Os braços de Cristo estão hoje e estarão desde a eternidade. Então não deixe que tempo presente, tempo futuro ou tempo passado seja um empecilho para você andar com Jesus. O apóstolo Paulo tinha essa consciência. Ele começa a falar em uma de suas cartas sobre a convocação dos apóstolos. Ele diz, olha, primeiro Jesus, depois que ressuscitou, apareceu a Simão, depois apareceu a um grupo pequeno, depois apareceu a uns tantos, e passou 40 dias aparecendo, se revelando, depois de ressuscitado, para que não ficasse dúvida nenhuma de que ele havia vencido a morte. Se você não sabia disso, fique sabendo. Jesus não apareceu depois de ressuscitar, não foi Teatro Nova Jerusalém, não. Ressuscitou, já subiu, não. Não é que é assim, no Teatro Nova Jerusalém, nos teatros, Jesus ressuscita e já sobe. Jesus passou 40 dias aqui, irmãos, comendo com os discípulos, antes de subir. Aí o apóstolo Paulo disse, ele continua dizendo no seu texto: por último, apareceu a mim, como que é um filho nascido fora do tempo. E aí o apóstolo Paulo disse, eu que anteriormente fui blasfemo. É como se Paulo olhasse para o seu passado. Ele lembrasse daquele dia em que ele guardou as capas para que Estevão fosse apedrejado. Ele lembrasse de quantos cristãos ele prendeu. Ele lembrasse de tudo que ele fez no passado, mas ele reconhece os braços de Cristo mesmo lá, mesmo quando eu não amava Ele, mesmo quando eu perseguia Ele, os braços de Cristo, o sacrifício de Cristo me alcançaram. Se você está aqui hoje e tem coisas no seu passado das quais você se envergonha, saiba, nas vergonhas do seu passado, os braços de Cristo estavam estendidos. Não deixe a culpa dizer a você o contrário.
Você enfrenta questões no presente, no hoje. E você é tentado muitas vezes a achar que isso pode te arrebatar das mãos de Jesus. Mas Jesus diz: aquele que vier a mim, ou se alguém vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Segurança. Você pensa nas questões do futuro, você olha para o hoje e diz: como será o futuro, meu Deus? Como vai ser 2026, 27? Como vai ser a respeito dessa questão? Como vai ser? E Paulo está dizendo: olha, os braços de Cristo estão estendidos para o futuro. O sacrifício de Cristo avança. Ele vai à nossa frente. Ele vai com sua segurança. Essa rocha que é base da nossa salvação hoje, será amanhã também. Nem coisas do presente, nem do porvir. Mas veja, irmãos, nesse outro texto que eu mencionei, o apóstolo Paulo fala: eu que anteriormente fui blasfemo, mas a graça do Senhor, ele diz, para mim não foi em vão. Irmãos, se tem uma cena, ou se tem um tipo de coisa que me deixa irritado, é prejuízo de qualquer coisa. Se eu desço numa rua aqui e vejo um cano furado, a água escorrendo, eu fico para morrer. Não sei quem mais é assim, mas eu sou assim. Eu vou no restaurante às vezes, estou comendo, e eu sei o que é a escassez nessa área. Aí vejo lá restos e restos, prato cheio de comida pro lixo. Eu fico para morrer. Todo desperdício me faz mal. E quando eu vejo essa expressão do apóstolo Paulo, a sua graça comigo não foi em vão, eu penso, irmãos, que se ele disse isso a respeito dele, é porque ele sabia que havia muitas pessoas para as quais a graça estava sendo em vão. Volto a dizer, eu me remexo com todo o desperdício, inclusive com o desperdício espiritual. Irmãos, eu costumo dizer que Jesus tem uma versão ideal de cada um. Uma versão ideal do Davi, da Maíra, do Daniel, do Mateus, da Fátima, do Maurício, do Tadeu. Jesus tem uma versão ideal de cada um deles. Diga isso para quem está do seu lado. Deus tem uma versão ideal sua. E às vezes eu costumo dizer que às vezes Deus ele vai mostrando para a gente, né, todo o potencial que as pessoas têm na igreja. Meus irmãos, como minha alma chora quando eu vejo pessoas sobre quem Deus derramou uma graça, talentos, dons, capacidades, e tudo isso está indo para o ralo. Tudo isso está indo embora. Todo o talento está sendo enterrado. Eu fico triste. Eu fico triste porque às vezes as pessoas nem percebem isso. Eu olho e digo, como aquela pessoa tem potencial, quantas coisas ela podia viver no reino, mas está tudo indo para o ralo, para as futilidades. Esse tempo de preparação para a Páscoa, esse jejum e oração de 40 dias, também é para nós reconsiderarmos algumas coisas, irmãos, de quanto nós temos jogado no ralo. Eu ouvi esses dias uma mensagem do Walter McAllister. Walter McAllister, ele é brasileiro, irmãos, embora ele tenha esse nome bem chique, né? Ele é bispo das igrejas cristãs de Nova Vida, uma igreja evangélica que nós temos aqui na nossa nação, que tem crescido muito, inclusive, essa igreja. E ouvindo uma mensagem sobre esse período de preparação da Páscoa, eu estava ouvindo uma mensagem dele, é um excelente pregador. Ele dizia assim, e eu estou tomando isso para a minha vida. Ele dizia, não me pergunte quem foi o famoso que casou com outro famoso. Não me pergunte do escândalo que aconteceu com fulano e tal. Não me pergunte o que o político cicrano disse tal dia. Por quê? Porque eu não sei. Eu não sei. Eu não sei a última fofoca do momento. Eu não sei qual o último programa que está fazendo sucesso. Eu não sei.
E ele diz uma coisa, irmãos, que nós devemos considerar quando falamos de desperdício da graça. Ele conclui dizendo: Deus me deu um cérebro limitado, Deus me deu um tempo limitado, Deus me deu uma série de coisas limitadas. Que desperdício é gastar tudo isso com esse tipo de coisa. Aproveite esse tempo de jejum e oração, de preparação para a Páscoa, para fazer uma faxina daquilo que você tem se alimentado, irmão. Não apenas fisicamente, né? Ah, pastor, eu como uma coxinha e 5 pastel no café da manhã, cheio de mostarda, daquela mais barata que tem, que dá uma gastrite pesada, e ainda tomo um copo de café da licitação lá da Câmara. Irmãos, o café que eu tomei esse dia lá, misericórdia, isso não é possível, tem cigarro aqui dentro desse café. Chega desse pior do que o suco de caju verde que trava na... Aí eu fui lá e tomei outro copo. Coisa séria, né? Irmãos, a graça do Senhor, ela tem sido em vão na sua vida. Você é um cano desperdiçando água, gastando com futilidade, gastando, toda a energia vai para a futilidade, para o que vai perecer. Ou você entendeu que os braços de Cristo estão de eternidade a eternidade e que há coisas eternas, duradouras, firmes e que não vão passar. O que está gerando tristeza, ansiedade e estresse, eu garanto para você, vai passar. As coisas do presente do porvir vão passar, mas há um que permanece para sempre, e Ele é o Senhor Jesus, sobre quem está o amor de Deus, sobre quem está as nossas vidas, irmãos. E assim como eu fiz nas outras mensagens, eu quero contar uma história, ler com você uma história ilustrativa. Na mensagem que pregamos sobre morte e vida, nós lemos um texto, o texto de Arão, que ficou entre os vivos e os mortos para que a praga cessasse. Na mensagem que nós pregamos sobre nem anjos nem principados, eu lembrei do amor de Deus a Daniel, diante de uma ferrenha batalha espiritual que ele precisou travar. Mas eu quero ler uma passagem com você que fala sobre passado, presente e futuro, na vida de um homem que é conhecido como alguns como homem segundo o coração de Deus, na vida de Davi. Abra comigo em 2 Crônicas. Segunda Crônicas. Perdão, 1 Crônicas. Capítulo 17. Primeira Crônicas 17, a partir do versículo 1. O rei Davi, diz o texto, já morava em seu palácio, quando, certo dia, disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca da aliança do Senhor permanece numa simples tenda. Natã respondeu a Davi: faze o que tiveres em mente, pois Deus está contigo. E naquela mesma noite, Deus falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: não é você que vai construir uma casa para eu morar. Não tenho morado em nenhuma casa desde o dia em que tirei Israel do Egito, mas fui de uma tenda para outra e de um tabernáculo para o outro. Por onde tenho acompanhado todo Israel, alguma vez perguntei a algum líder deles, que mandei pastorear o meu povo: por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos:
eu o tirei, passado, das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano sobre Israel, meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei, futuro, tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início e têm feito, desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando sua vida chegar ao fim, e você se juntar aos seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, e eu estabelecerei o reino dele. É ele quem vai construir um templo para mim, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul. Eu o farei líder do meu povo e do meu reino para sempre. Seu reinado será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado, passado, presente e futuro. Então o rei Davi entrou no tabernáculo, assentou-se diante do Senhor e orou: quem sou eu, ó Senhor? E o que é a minha família para que me trouxeste a esse ponto? E como se isso não bastasse para ti, ó Deus, tu falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Tens me tratado como um homem de grande importância, ó Senhor Deus. O que mais Davi poderá dizer-te por honrares o teu servo? Tu conheces o teu servo, ó Senhor. Por amor do teu servo e de acordo com tua vontade, realizaste este feito grandioso e tornaste conhecidas todas essas grandes promessas. Não há ninguém como tu, ó Senhor, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. E quem é como Israel, teu povo, a única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste para ti mesmo, e assim tornaste o teu nome famoso, realizando grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações de diante do povo que libertaste do Egito. Tu fizeste de Israel o teu povo especial para sempre, e tu, ó Senhor, se tornaste o seu Deus. Agora, Senhor, que a promessa que fizeste a respeito de teu servo e de tua descendência, se confirme para sempre. Faze conforme prometeste, para que tudo se confirme, para que o teu nome seja engrandecido para sempre, e os homens digam: o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é Deus para Israel. E a descendência de teu servo Davi se manterá firme para sempre. Se manterá firme diante de ti. Tu, meu Deus, revelaste a teu servo que formarás uma dinastia para ele. Por isso teu servo achou coragem para orar a ti. Ó Senhor, tu és Deus. Fizeste essa boa promessa a teu servo. Agora, por tua bondade, abençoa a família de teu servo, para que ela continue para sempre na tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Eu quero que você fique de pé agora. Irmãos, às vezes eu me sinto como Davi nessa passagem. Não porque eu seja rei, não porque eu tenho uma dinastia, não por nada disso. Mas às vezes, e talvez você já teve essa impressão, de olhar para a tamanha bondade do Senhor e dizer assim: Senhor, por que eu? Por que o Senhor me ama? Eu confesso, irmãos, que há uma música que eu gosto muito, do irmão Lázaro, saudoso irmão Lázaro. Nós já cantamos ela algumas vezes aqui. Essa música já foi minha oração algumas vezes.
Porque, irmãos, eu olho para a minha fraqueza, para a minha pequenez, para a minha limitação, eu não consigo entender. Eu olho para a minha história, eu olho para o meu presente, eu tenho minhas preocupações a respeito do futuro e eu fico pensando, por que o Senhor ainda faz o que o Senhor faz? Você já parou para pensar e se questionar essas coisas? Como diz a canção? Porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei, porque me queres tanto assim. E eu confesso, irmãos, que na teologia, na resposta pronta, às vezes eu sei responder. Mas nesses momentos em que essa canção ou muitas outras foram a minha oração, a minha resposta é simplesmente eu não sei. E quando eu não sei, eu faço o quê, pastor? Eu olho para a cruz. Passado e presente e futuro precisam passar pela cruz. A gente tem, periodicamente, o momento de participar do sacramento da ceia para a gente fazer aquilo que o apóstolo Paulo disse ao seu discípulo Timóteo. Timóteo, lembre-se de Cristo e este crucificado. Nós precisamos, irmãos, lembrar de Cristo crucificado. Porque a cruz, irmãos, ela alinha passado, presente, futuro, coloca todos eles em Cristo e diz assim, olha, não tenha medo. E aí nós podemos cantar a segunda parte da música. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus, eu te amo tanto, tanto, tanto. É assim que nós entendemos o amor de Deus, é quando olhamos para a cruz, é quando olhamos o tamanho desse amor, desde o primeiro que creu, desde o momento em que você não queria nada com Jesus, os braços dele alcançaram você, alcançaram a sua casa, alcançaram a sua vida. Quando você estava lá no pecado, mergulhado na prostituição, mergulhado na bebedeira, mergulhado na fofoca, na mentira, os braços de Cristo te alcançaram, mas eles não apenas te alcançaram lá, eles estão hoje. Lembre-se de Cristo e este crucificado. Jesus não foi crucificado apenas um momento, Ele está com seus braços estendidos em todos os tempos da história. Ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, mas Ele será o sol da justiça, e tudo isso por causa da cruz. Não deixe passado, presente e futuro roubarem a alegria da salvação e do amor de Deus por você. Feche seus olhos agora. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você atenda ao mandamento de Deus dado pelo apóstolo Paulo. Lembra-te de Cristo e este crucificado. Pense nos pregos. Pense na dificuldade do nosso mestre de respirar. Pense nos açoites. É por isso que não temos para onde voltar. Porque um amor assim tão radical, além do tempo, do espaço, é inexplicável, irmãos. É inexplicável. Não existe nada mais precioso para a fé cristã do que a cruz, justamente por causa disso. Nós não temos vergonha da cruz. Nós amamos a cruz. Aquilo que era um símbolo de tortura, de morte, de dor, se transformou na nossa vitória, na nossa redenção. Lembra-te de Cristo e este crucificado. Nós vamos fazer isso agora, no momento em que nós nos aproximamos da mesa do Senhor. E eu quero
convidar os oficiais da junta que vão nos ajudar com a administração dos elementos. E quero lembrar você nessa manhã que a palavra do Senhor, ela diz em 1 Coríntios capítulo 11, que esse momento da mesa do Senhor, ele deve ser vivido com entendimento do corpo e do sangue de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Que aqueles que são capazes de discernir o corpo e o sangue de Jesus é que devem participar